boa noite a você. Está começando mais um programa Universo Mãe aqui na TV Tati Ribeirão. Gente, muito feliz, agradeço ao carinho da sua audiência toda terça-feira às 7 da noite, de vocês estarem aí na sua casa assistindo ao nosso programa. Agora, eu tenho recebido várias mensagens de pessoas que estão gostando do conteúdo do nosso programa e gostaria de compartilhar para outras pessoas. Pô, não deu tempo de eu assistir e eu gostaria que outras pessoas, amigos, assistissem também. Foi um tema muito legal. Eu vou te dar uma dica. Nós, a partir do momento que o programa sai do ar, o programa ao vivo, temos as reprises semanais que passam na TV Tati, mas também dá para você assistir pelo nosso YouTube. Procura lá Universo Mãe no YouTube que você vai achar todas as matérias que nós passamos até aqui. Então dá para você aproveitar e assistir as matérias pelo YouTube e depois pega o link, compartilha no seu Facebook, marque amigos e tudo mais. E assim, é uma ajuda para você que gostou do tema, de repente não deu para alguém que você gosta assistir, é uma forma de você conseguir assistir o nosso programa. Certo? Mas agora vamos começar o programa. Vamos começar com o Tá Ligado. Roda a vinheta. É isso aí. Quem conhece o Tá Ligado, vou relembrar, gente. Todo dia, toda semana é bom relembrar. O Tá Ligado funciona o seguinte, você que está assistindo o nosso programa pela televisão, vai neste momento, cata o seu celular lá, abre lá seu celular, ou se você está no seu computador, vai lá no Facebook do Grupo Tati de Comunicação, vai lá e compartilha essa live nesse exato momento. O compartilhamento dessa live vai te dar o direito a concorrer no final do programa a um par de ingressos para o cinema. Olha que maravilhoso. Eu gosto, gente. Sou suspeito porque eu gosto disso. Então, é uma grande oportunidade de você estar levando quem você gosta, quem sabe ganhar a um par de ingressos para o cinema aqui de Ribeirão Preto, em um dos shoppings. Então, dá para você aproveitar. Então, nesse momento, vai lá, entra no Grupo Tati de Comunicação, você vai ver a nossa live lá, ou entra no @UniversoMãe, que você também tem essa grande oportunidade de estar compartilhando a nossa live e concorrendo ao final deste exato programa, deste programa mesmo, a um par de ingressos para o cinema. Então, compensa muito, viu? Deixe também seu comentário, participe da live, deixe os comentários, dê boa noite pra gente, tem muita gente que dá boa noite também na live pelo Facebook, então é isso, gente, dá pra você aproveitar e participar dessa forma, ok? Também neste momento quero te fazer um convite, além do programa ao vivo, nós temos também as nossas redes sociais. Nós temos uma fanpage que chama universomãe.mv e também você pode nos achar pelo Instagram. É isso mesmo, @universomãe.mv. Lá nós damos dicas, eu falo da minha vida em si, da minha vida pessoal, com os meus 3 filhos, o meu marido, o que eu faço no meu dia a dia. Eu sei que tem gente que gosta de saber desse tipo de coisa e nos acompanhar pelas redes sociais. Vai lá, gente, curta a nossa página e também comece a nos seguir pelas redes sociais, viu? A gente traz sempre conteúdos e avisa com antecedência o que vai no programa do dia, de toda terça-feira às 7 da noite, ok? E agora, nesse momento, hoje, o tema do nosso programa é a adoção. Vamos conhecer a história da dona Mercedes, que de cuidadora passou a ser mãe de Denise, através da adoção. Se prepare que é uma história emocionante. Na sequência, vamos receber o advogado Marcelo Xavier, que é especialista em direitos de família, e o conselheiro tutelar Celso Garrefa, que vai nos falar de todos os processos para adotar crianças no Brasil, desde a preparação do lar e o requisito dos adotantes, como também a parte jurídica. Se você gosta do assunto e tem dúvidas e curiosidades sobre a adoção, não deixe de assistir. Vamos por um rápido intervalo e a gente já volta, hein? Fica aí! As novidades da Móveis Casa Nova estão incríveis. Esse painel com luminária LED comporta TVs de até 60 polegadas e acompanha um rack com rodízios. O móvel possui 1,80 m e está disponível em diversas cores. Renove agora o decor da sua sala por apenas 10 parcelas de R$ 165. Estamos na Avenida Antônio Pascoal, 1660, em Sertãozinho. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que
está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta, gente, com o nosso programa Universo Mãe, aqui no Grupo Tati de Comunicação TV Tati, canal 522 da NET, ou também você tem a oportunidade de estar assistindo nossa live ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. Vai lá, procura Grupo Tati que você vai encontrar a gente lá neste exato momento. Tá passando tanto na TV, simultaneamente também pelas redes sociais. Esse é o diferencial do Grupo Tati, viu? Olha que bacana. Além de estar pela TV, eles dão um jeitinho e um jeito bom de trabalhar, e agora está também pelas redes sociais, além também da rádio. Eu sei que está na rádio também. Quem está me ouvindo na rádio, um grande abraço, pessoal da rádio aí. Muito obrigado, Rádio Tati FM, ok? É isso. Antes nós partimos para apresentar para vocês as nossas convidadas, eu queria falar para você do Tá Ligado. Gente, dá para você participar do Tá Ligado ainda? Sim, dá para você participar do Tá Ligado. Vai lá, compartilha essa live neste exato momento. Vai lá, procura no Facebook, Grupo Tati de Comunicação. Você vai ver a nossa live Universo Mãe, vai lá, compartilha ela, dá uma boa noite pra gente aí, online, ao vivo, que você já está participando e pode concorrer e ganhar no final do programa a um par de ingressos para o cinema. Ótimo, hein? Outro recado importante, semana passada, uns 2 dias atrás, nós estávamos com outro número de WhatsApp. Agora nós voltamos com o número real do nosso WhatsApp mudou. Então você que mandou mensagem no WhatsApp da semana passada, troca o número que agora é o número real do nosso WhatsApp do Grupo Tati, do Universo Mãe, tá? Você pode estar mandando as suas dúvidas, sugestões, suas perguntas. Gente, o tema é adoção, é um tema que dá para abordar muita coisa bacana, certo? E é isso aí, então vamos lá. Hoje no Diário de Mãe, vamos contar uma história emocionante de amor incondicional, transparência e afetividade. Essa é a história de Dona Mercedes, que com muito esforço e trabalho cuidou de seus filhos e, quando menos esperava, conheceu uma menininha encantadora que tinha apenas meses de vida, quando Dona Mercedes e sua mãe a viram pela primeira vez. As duas começaram a cuidar dela a pedido da mãe biológica, que precisava trabalhar. Mas o tempo foi passando e essa menina foi criando laços e a cada dia ficando mais com a família que a cuidava. Hoje já é uma mulher formada, independente, chamada Denise, que depois de algum tempo já era filha adotiva de Dona Mercedes. E agora vão repartir conosco a sua história de amor e adoção. Agora quero chamar você, preste atenção porque começa agora Diário de Mãe. É isso aí, começa agora o nosso Diário de Mãe com a presença da Denise. Denise é minha amiga, gente. Conheço a Denise há muito tempo. Dona Mercedes, é um prazer conhecer a senhora, viu? Todo meu. Seja bem-vinda ao nosso programa. Ela falou assim pra mim, meu Deus do céu, e se eu errar? Eu falei, Dona Mercedes, a senhora não vai errar, porque eu vou perguntar tudo da sua vida. Então não tem como errar coisas das nossas vidas. A não ser, né, que a gente fica nervosa, dá um nervosismo, mas fica tranquila que vai ser um bate-papo super tranquilo. Legal. Tá bom? Tá bom. Dê, muito obrigada pela sua presença, viu? Seja bem-vindo ao nosso programa. A Denise eu conheço há alguns poucos anos, não vou falar da realidade, mas um dia ela me contou a história de vida dela, eu achei sensacional. Tanto que eu falei, na hora que surgiu o tema adoção, eu sei que ela é uma pessoa totalmente resolvida nessa questão. E ela falou assim, Maiara, eu faço questão de compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo sobre a minha vida nessa parte de adoção. Então, muito obrigada, viu? Obrigada, Má. Vamos lá, para começar, eu queria te perguntar, Dona Mercedes, como foi a sua história, né? A senhora já estava casada, a senhora já tinha filhos antes de conhecer a Denise? Já, eu era divorciada. Certo. Eu estava divorciada e eu já tinha 3 filhos, homem. O meu caçula, na época, tinha 6 anos de idade. E eu trabalhava junto com a mãe dela. E só que na época... Vocês eram amigas de trabalho? De trabalho. Na época era... A senhora tinha, no caso, 3 filhos? 3 filhos homens. A idade deles, como que era na época? Quando? O meu caçula tinha 6 anos. 6 anos, aí depois... Aí tinha outro mais velho, que o mais velho já estava um pouquinho maior, Certo. e depois tinha o do meio. E a senhora criava os seus filhos sozinha? Sozinha. O pai deles não era participativo na vida da senhora? Não. E eu fui trabalhar porque eu não quis a pensão.
eu nunca fui atrás de pensão. Então, eu mesmo trabalhava e criei os meus filhos. Certo. A senhora estava contando como que a Denise apareceu na vida da senhora. Foi. Aí, a mãe dela não tinha quem cuidava. E pediu para mim e a minha mãe. Como a minha mãe cuidava dos meus filhos, aí eu levei ela para cuidar, que na época ela tinha 8 meses. Nossa, era novinha. Era novinha, 8 meses. Certo. E eu levei ela para cuidar, e dali para cuidar foi ficando. Sem receber nenhum valor em troca, né? Não, nenhum valor em troca. Por questão de consideração, de um cuidado mesmo, de um zelo. Foi porque ela não tinha quem cuidava. Né? E a menina estava numa situação que precisava de cuidado. Ela só tinha a Denise de filho ou tinha outros filhos? Ela tinha mais filhos, mas ela já tinha doado também. Ela já tinha então, dado. Quando a senhora soube que ela tinha feito esse tipo de coisa, a senhora já sentia que... A senhora já pensava que talvez a Denise poderia ser definitivamente para vocês? Ou iria ficar comigo ou iria para outra família que iria judiar, né? Entendi. Então, aí a gente pegou para cuidar, para ajudar a criar. Certo. Eu sempre falava para a mãe dela, falava assim, ó, eu vou criar ela. O dia que você quiser levar e ela quiser ir, você pode ir, mas eu vou criar ela e cuidar dela. E foi o que ficou. E foi muito admirável sua atitude, viu? Porque hoje em dia é muito raro encontrar pessoas com esse tipo de coração. Porque criar uma criança hoje em dia, vocês sabem, gente, é muito difícil. Agora, imagina naquela época, ela já tinha 3 filhos que ela sustentava sozinha, sem a ajuda do ex-marido. E ainda veio esse baby que tá grandão aqui do meu lado. E veio, apareceu assim, querendo ou não, surpresa para a senhora. Foi uma surpresa. E a senhora aceitou o desafio mesmo assim, se dispôs a cuidar dela. Sem receber nenhum valor em troca, assim, e já levou para tua casa. Eu queria te perguntar, quando a senhora percebeu que a mãe da Denise praticamente tinha deixado ela com os cuidados definitivos com vocês? Só que a mãe dela começou assim. Aí ela começou crescendo, quando tinha festa de aniversário, de alguma coisa, aí a mãe dela queria levar ela, vinha pegar. Eu arrumava ela toda direitinho e ela ia com a mãe. Só que quando voltava, aí ela voltava ou machucada, ou então ela voltava chorando, sabe? Aí um dia eu peguei e falei para a mãe dela. Eu falei assim, olha, ela não vai sair mais daqui, porque toda vez que ela vai, ela vem ou doente ou vinha machucada. Certo. Então aí a mãe dela parou, sumiu um tempo de vir buscar. Aí foi aonde que eu precisei entrar na justiça para poder ter uma guarda, né? É a guarda. Aí eu peguei a guarda dela, definitiva para mim. E ela chegou a assinar na época? Na época ela assinou a guarda, tudo. Só que quando nós fomos ter uma audiência para passar para o meu nome mesmo, ela sumiu. Ela sumiu mesmo? A senhora perdeu todo o contato com ela? Perdi todo o contato com ela. Certo. Aí teve uma época que ela voltou atrás da Denise, dizendo que ia levar a menina embora, porque a menina era filha dela e ela ia levar a menina embora. Aí eu deixei. Eu falei, pode levar, é tua filha, pode levar. A Denise já estava um pouquinho maior. Botei todas as coisas no carro, as coisas da menina. Quantos anos mais ou menos ela tinha na época? Uns 2 anos. Filho, nossa, então a senhora passou de 8 meses a 2 anos nessa vida, assim, de repente a senhora cuidava, dava um mantimento, de repente a mãe dela buscava para levar numa festinha, alguma coisa. Aí a minha mãe ainda ficou chorando, falei, não, nós vamos deixar ela aí, porque é filha dela, ela quer levar embora, deixa levar. Sim. Botei tudo no carro e levei até onde ela morava. Certo. Todas as coisas da menina. Falei, tua filha está aí, então agora, a partir de agora, você vai cuidar da tua filha. E aí? Não quero saber mais notícia, tá? Mas só que aí ficava eu e minha mãe, lógico, a gente ficava chorando, Uhum. Minha mãe chorava muito. Minha mãe falava assim, ai meu Deus, será que a menina está dormindo? Será que a menina está comendo? Aí eu fiquei com aquilo, né? A gente ficava pensando, falei, não vamos saber notícia, porque a gente já tinha se separado de serviço, a mãe dela já tinha saído do serviço também. Né? Aí nós perdemos, mas eu sabia onde ela morava. Aí, quando foi um dia, eu cheguei, minha mãe falou assim para mim, ai, a Cida ligou. Falei, o que foi? Ai, a Denise está doente, a Denise está assim. Falei, ai, meu Deus, lá vou eu buscar de novo. Só que aí eu fui para buscar, mas eu já fui definitiva. Entendi, a senhora já tinha decidido. Não, eu cheguei lá e falei para ela, ó, eu vou levar a menina embora, porque ela já estava grávida. De novo? De uma outra pessoa. Entendi. Eu falei, e esse ele estava judiando da menina. Eu falei, eu vou levar ela embora e você esquece que você tem uma filha. Nossa. Porque quando ela tiver maior, se ela quiser vir atrás de você, ela vem. Mas agora, enquanto ela estiver dependendo de mim, você não vai ver mais ela. E eu não quero que você vê mais ela. A reação dela foi... Nada. Juntou as coisas, botou no carro
Botou no carro e mandou eu trazer. Entendi. Aí lá vai eu de novo. Era o quê? Uma Brasília amarela. Nós até cantamos, era uma Brasília amarela. Lá vai eu de novo, pôr tudo no carro, as coisas de Denise, e levar para casa. Como que foi a atitude dos seus filhos quando a senhora falou assim, agora vocês têm uma irmã definitiva? Porque até para eles ficavam se apegando, né? Eles começavam a se apegar, de repente, ela vai para a mãe dela agora. Ai, mãe, não estou entendendo. Eles nunca foram contra. Eles sempre... Não, sempre foi. Falou assim, mãe, agora a senhora traz ela e não deixa levar mais embora. Eu falei, não, agora não vai levar mais embora. Que legal. E algo que eu gostei, Denise, que eu até conversei com sua mãe, eu vi que ela foi bem explícita. Ela nunca escondeu a verdade de você, né? Ela nunca escondeu a sua história e a origem. Nunca escondeu a verdade. Isso para você te ajudou bastante? Foi difícil no começo? Como foi esse processo? Má, eu não consigo me lembrar o dia que a minha mãe me contou, eu sou sua mãe do coração e você tem uma mãe da barriga. Eu não consigo me lembrar, porque sempre foi muito natural, porque as minhas mães tinham contatos. Então, assim, havia aniversários, porque nós somos criados juntos. Porque além das duas, elas têm uma amiga que foi minha ama de leite. Quando eu era pequena, porque a minha mãe biológica não tinha leite. Então, todas as crianças das três foram criadas juntas. Então, nos aniversários, nós íamos juntos. Os meninos nos meus, eu nos deles. Então, ela sempre estava junto. Teve vínculos, né? Sempre teve vínculo quando pequena. Então, assim, eu sabia que hora eu ficava com eles, porque ela ia trabalhar, e hora eu ficava com ela, porque ela já estava de folga, por exemplo. Então, não existia um momento que eu soubesse que uma mãe era adotiva e a outra era a mãe de criação. Sempre foi muito claro. A sua infância foi bem tranquila nesse início? Quando criança, sim, né? Quando mais bebê, sim, porque a gente não tem muito conhecimento. Você teve conflito de identidade em algum momento da sua vida? Muito, muito. Acho que por volta dos 10 anos, mais ou menos, eu acho que é a fase mesmo de adolescência. Eu fui uma adolescente revoltada, digamos assim. Eu era muito nervosa, eu discutia muito com a minha mãe, com a minha avó, porque em alguns momentos, hoje depois, com mais idade, fazendo terapia, a gente entende um pouco. Porque a hora eu achava que a minha mãe de criação, que é a Mercedes, e a minha avó me afastavam da minha mãe biológica. Então você... no fundinho você pensava, será que essa história que elas me contam Isso, é verdadeira? É verdade. Isso mesmo. Entendi. É Às mais vezes ou menos você falava assim, eu preciso encontrar minha mãe verdadeira, minha mãe de sangue, né? Isso. Fala, pra eu tirar essa conclusão. Então, você ficava com isso, depois dos 10 anos, você ficava com isso na sua cabeça. Fiquei durante um tempo, assim, mas ao mesmo tempo era muito clara essas idas e vindas dela, porque as idas e vindas que minha mãe contou até agora eram quando eu era criança, mas depois continuou. É porque a senhora morou no mesmo lugar durante muitos anos, então por isso que ela conseguia achar vocês. Então ela não sumiu. Essa vez que minha mãe me levou embora, ela não sumiu e eu nunca mais tive contato. Não, a gente continuou eu tenho contato com ela até hoje. Certo. Então a gente continuou tendo contato, ela ainda ia, sumia alguns anos, voltava, sumia, voltava. Então, assim, a partir dos 11, 12 anos, foi ficando mais claro que realmente ela não me queria. Sim. Ela não me queria, não podia, tinha os motivos dela, e a adoção aconteceu por osmose, digamos. Eu fui ficando ali e eles foram me agregando. Deixa eu te perguntar, quando você teve ciência que a sua mãe abriu mão de você para deixar para outra pessoa cuidar? Quando caiu assim, na real, que existe um conflito, que você começou até aos 10 anos e de repente você chegou assim num senso que nossa, eu estou sendo criada por outra pessoa porque minha mãe realmente abriu mão de mim em algum momento da vida dela. Então, como que foi isso para você nesse momento? Assim, não foi algo nem muito chocante, nem algo muito tranquilo, porque eu falo que o grande diferencial e a grande qualidade da minha mãe Mercedes, é que ela sempre me criou muito na realidade. Sempre com os pés no chão. Sempre com os pés no chão. Igual a gente estava conversando aqui nos bastidores e falando que o meu irmão, dos filhos dela, meu irmão de criação, não gosta que eu comento que nós não somos irmãos biológicos. Sim. Aconteceu uma situação e aí a pessoa falou, nossa, vocês se parecem, né? Sim. Eu falei, nossa, isso porque a gente não é da mesma barriga. Verdade. Eles riram, ele falou, pra que você comenta? E depois foi falar pra minha mãe. Sim. Porque pra mim é muito natural. Né? Eu, assim, tenho um caso da Giovanna Eubank que ela esconde, não gosta que fica falando que a filha é adotiva. Sim. Eu acho que isso é pior. A minha mãe sempre me criou de uma forma muito real. Você é a filha da... Porque vai chegar um momento que ela vai ter um conflito. Isso, que vai ter o conflito. Então, eu não tive esse ápice do conflito. Eu tive algumas neuras, né, quando adolescente, mas eu não tive o ápice do conflito a ponto de ficar muito revoltada, disso me fazer mal, porque sempre foi muito claro para mim.
Chegou momentos na sua vida que você, agora eu vou achar minha mãe biológica, eu sei que eu tenho irmãos, eu quero achar todo mundo, quero encontrar todo mundo, eu quero saber se meus irmãos estão sendo cuidados, porque graças a Deus eu tive alguém que está cuidando de mim, mas e como que eles estão? Tipo assim, aquele conflito de você querer abraçar todo mundo, encontrar todo mundo, trazer para perto, conhecer para ver se está tudo bem, chegou? Foi muito pouco, foi bem pouco, aliás, né? Foi bem pouco porque eu sabia que ela tinha outros filhos, são filhos por parte de mãe, alguns eu tive um breve contato, ali aos 15 anos. Certo. E depois, a outra gêmeas, né, que ela teve, eram bem pequenas, ela teve o último parto dela foi de gêmeas. E aí ela pediu para minha mãe me levar ao hospital para que os novos os pais dessas gêmeas, os pais adotivos, vissem como eu tinha ficado. Foi o único contato que eu tive com os gêmeos. Entendi. E o Denis, que é o mais velho, eu tenho um contato até hoje, mais pela internet, mas a gente se viu 2 vezes na vida. Hoje eu tenho 34 anos, né? A gente se viu uma vez aos 15 e uma vez aos 17. A gente tem mais contato pela internet. Hoje é mais fácil a proximidade por causa de Facebook, só que não existe um vínculo familiar diferente com os filhos dela, digamos assim, que são meus irmãos. A gente se preocupa, se fala, por mais que brigue, a gente briga como irmão. Mesmo com a minha mãe. Eles jogaram na sua cara alguma coisa? Não. Umas briguinhas, só quando criança. A mãe é minha, não é sua. A mãe é minha, não é sua. Mas muito pouco. Graças a Deus, os meus irmãos foram realmente meus irmãos desde o primeiro dia. Você chegou ao momento que você teve raiva ou medo, alguma coisa assim? Eu tive muita mágoa dela. Eu tive muita mágoa. Mesmo falar o nome dela, às vezes, mesmo a minha mãe e a minha avó sempre falavam. Minha avó, no leito de morte, falava assim, não despreza sua mãe, né? Conversa com ela, vá até ela, perdoe ela. Claro, seria hipócrita dizer que não, porque é um sentimento de rejeição, né? Para um adolescente, é um sentimento de rejeição. Tive mágoa, mas eu já tive essa passagem onde a gente conversou, ela me pediu perdão, me contou os motivos dela, eu contei os meus motivos, mesmo que para mim os motivos dela não sejam motivos eu preciso respeitá-los. Eu costumo falar para minha mãe, né? Ninguém dá o que não tem. Então, eu tive uma base familiar. Jamais eu faria com os meus filhos o que ela fez. E eu conheço várias histórias de mães que cuidam de filhos em lugares com muita dificuldade. Mas era o que ela tinha, era o que ela podia. Graças a Deus, ela me deixou com uma família que me deu uma base. Pelo menos, ela teve essa me deu uma base. Né? Então, eu tive, por ter essa base, ao conversar com ela e ao perdoar, eu entendi. Né? Claro que eu falo isso aos 34 anos, mas quando eu realmente a perdoei, eu tinha 25 anos. Coisa de 9 anos atrás. Porque é muito difícil. Com muita terapia, né? Com muita terapia aí. E a minha mãe e minha avó sempre falaram, nunca fizeram com que eu tivesse mágoa, guardasse algum sentimento por ela. Sempre disse que ela não podia e pronto. Porque elas poderiam ter o medo. Denise, eu não quero contato que você tenha contato, porque às vezes você pode se apegar e eu tenho medo de você sofrer, porque às vezes é um receio e um medo que eles têm. Deixa eu te perguntar, o fato da sua mãe ter sido muito realista, em todo momento, de falar a realidade, Denise, é assim, você veio dessa forma pra gente, tal. Isso te ajudou a construir o ser humano que você é hoje como mulher? Porque se ela tivesse te escondido até uma certa idade, você acha que isso atrapalharia na tua vida hoje, na tua formação, e às vezes nos questionamentos internos? Como seria isso? Muito, muito. Porque eu já cresci com a realidade. Então, assim, eu falo que hoje, aos 34 anos, eu converso sobre isso de forma muito aberta, mas talvez eu tivesse, se ela tivesse me escondido isso, eu talvez tivesse amadurecido isso muito tarde, ou não tivesse amadurecido. Então, eu acho que o grande diferencial da minha adoção foi saber, desde sempre, a única coisa que eu falo para minha mãe que a única coisa que não é boa é esse contato e não contato que eu tive com ela quando criança. Você tem medo, você não era sabe um vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Tanto é que em terapias eu lembrava muito de momentos assim que ela falava que ia me visitar e não ia e eu ficava esperando. Então criava aquela expectativa em mim quando criança, né? Então isso foi a única coisa mais difícil em ficar tendo esse contato. Mas a minha mãe sempre foi muito realista comigo, assim. Isso fez um grande diferencial. E eu queria te perguntar quais é o conselho hoje que você daria para as pessoas que cresceram sem os pais biológicos? Que conselho que você daria hoje?
Vai atrás, não vai, deixa quieto, viva a vida com os pais que vocês... Durante um tempo eu tive curiosidade mesmo, mas aí você busca histórias, tem relatos que talvez não esteja, por exemplo, meu pai, talvez ele não esteja vivo. A minha mãe biológica, eu tenho contato com ela até hoje pelo WhatsApp e tudo, mas é uma relação muito superficial, né? Porque não existe vínculo. Depois eu faço pedagogia, a gente descobre que uma mãe pode ter um filho e pode não criar vínculo. Isso é normal. Que coisa, né? É muito normal, né? E eu acho que se a família criou essa criança de forma muito verdadeira, ela vai decidir, ela vai ter que se ela sentir que tem que ir atrás, eu acho que tem que ir atrás. Para mim não fez diferença. Sim. Não fez diferença nenhuma ir atrás. Claro que eu tive aquele momento, mas logo eu falei, não tem necessidade, não vou achar, me deu um pouco de preguiça. Imagina. Me deu um pouco de preguiça porque a história é muito complicada. Sim. Mas assim, eu tive pai, né? Tive uma presença masculina para chamar de pai, eu tive mãe, eu tive avó, eu tive irmãos. Teve família. Então, eu tive família. Todos os exemplos e tudo que precisa uma família, eu tive. A gente brigava igual a família, entendeu? Não, Mercedes, que conselho você daria para as mães que têm os filhos adotivos? Às vezes não contou essa realidade. A senhora acha fundamental ser verdadeiro, contar a verdade mesmo, o quanto antes, para que no futuro ele não tenha traumas que possam ter sido, assim, esses traumas que possam ter sido poupados da vida dele, se ele soubesse da realidade, da verdade, da origem dele? Eu acho que nunca deve esconder. Eu acho que já deve estar criando a criança naquele, sabe, na verdade. Criar a criança na verdade. Já vai ensinando ela, falando para ela o porquê que aconteceu aquilo, que ela está ali, mas que os pais a amam, que a mãe ama. A mãe teve um problema, não deu para criar, mas não é por isso que jogou ali. Entendeu? Eu acho que não deve criar na mentira. Ser verdadeiro sempre mesmo, por verdadeira. Mais que doa. Vai doer uns 3 dias, vai ficar sem falar, tal, mas daqui a pouco sempre contando a verdade. Eu nunca escondi da Denise. Nunca, nunca, nunca. Mesmo quando a mãe dela não aparecia, eu falava para ela. Para um dia ela vem. Para um dia ela vai aparecer. Nem se for para te buscar, não, mas para te ver, ela vem. Então, às vezes, até hoje, assim, quando eu falo para ela, eu falo assim, você ligou, a sua mãe ligou para você? Ela falou, que mãe? Qual mãe? Qual mãe? A senhora não me ligou, não, mãe. Ela fala assim mesmo. A senhora não me ligou, não. Ela falou assim, a senhora me ligou, mãe? Eu falei assim, não, eu não te liguei, não. Mas a Cida, eu falo para ela, né? Então, eu nunca escondi dela e eu acho que o melhor conselho que tem, desde pequenininho, começa a entender, você já vai contando a verdade. Sim. Porque aquilo vai criando dentro da criança. Sim, é verdade. Entendeu? Um sentimento diferente. Meninas, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu estava observando vocês duas. Vocês, por mais que não são laços sanguíneos, mas vocês parecem. Parecem bastante de fisionomia, jeito de sorriso. Eu acho que é a convivência que faz toda a diferença. Se você não tivesse me contado, ou as pessoas... Eu creio que tem muita gente que está até sem surpresa. Eu não sabia que a Denise... Mas, às vezes, é muito legal isso. Vocês serem pessoas, assim, curadas nessa questão interior, principalmente você, de você ser uma pessoa resolvida hoje. Eu acho que, por isso, você sendo resolvida nessa área, você é resolvida em todas as áreas da tua vida, na sua parte profissional, na sua parte emocional. Então, gente, é muito legal, muito legal. Agradeço muito a presença de vocês, viu? E eu não criei ela diferente. Criei ela da mesma forma que eu criei os três. Legal. Me bati Apanhou, bati. Castigo, tudo isso igual. Isso é importante. Nada diferente dos outros. Que bom, dona Mercedes. Muito obrigada, viu, por repartir com a gente a sua história de vida. Você, Denise, pela participação, contando pra gente como foi. Porque eu creio que tirou a dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo, que às vezes ficam naquela, agora meu filho é bebê, é criança, e aí eu falo, não falo. Mas eu acho que você mostrando a sua história, que você tá com a família desde os 8 meses de idade e agora tá com 34 anos, eu acho ótimo você ter sido clara com ela. Certo? Gente, nós terminamos o primeiro bloco aqui com essa história maravilhosa para vocês. E nós vamos para o segundo bloco, após o intervalo, com uma história... vamos trazer pessoas para tirar sua dúvida sobre a adoção. Eu tenho vontade de adotar, como que eu faço a parte burocrática? Eu quero saber como que eu procedo numa parte de adoção. Eu tenho um sobrinho que está morando comigo, a mãe não está mais em contato, o que eu faço na parte familiar? Gente, assista o segundo bloco que você vai tirar todas as suas dúvidas. Participe do nosso programa. Vamos para o intervalo e a gente já volta.
As novidades da Móveis Casa Nova estão incríveis. Esse painel com luminária LED, com porta-TVs de até 60 polegadas e acompanha um rack com rodízios. O móvel possui 1,80 m e está disponível em diversas cores. Renove agora o decor da sua sala por apenas 10 parcelas de R$ 165. Estamos na Avenida Antônio Pascoal, 1660, em Sertãozinho. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta aqui no nosso programa Universo Mãe, no Grupo Tati de Comunicação. Gente, que programa bacana de hoje, hein? Espero que vocês estejam gostando. Comente aí no Facebook abaixo, fala a sua opinião, porque assim, o seu feedback é muito bom pra gente estar avaliando e também tá tomando caminhos. E também, se você tem sugestões pra dar pra gente, mande pelo nosso WhatsApp. Pô, eu gostaria que vocês falassem sobre o tema tal, eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre esse assunto, tenho dúvidas sobre isso. Gente, eu preciso do seu feedback pra gente sempre construir um programa com muito mais carinho, muito amor, mas também um programa bem focado para atingir a você, né? E a sua vontade de saber das coisas. A gente quer fazer um programa bem diferenciado para você, de coração mesmo, certo? Aí agora, neste momento, você se emocionou com a história da Dona Mercedes e da Denise? Um amor sem igual, não é? Você não consegue ter filhos e pensa em adotar? Ou você tem filhos e tem o sonho de adotar também? Se você gosta do assunto e tem dúvidas e curiosidades, sobre o assunto e dos processos para adotar crianças no Brasil, desde a preparação do lar, requisitos dos adotantes, como também parte jurídica, vamos tirar suas dúvidas hoje no programa. E nós vamos receber o Dr. Marcelo Xavier, advogado e especialista em direito de família, e também Celso Garrefa, que é conselheiro tutelar, e começa agora a parte do Santa Ajuda, que é um quadro que nós temos aqui no nosso programa, e eu agradeço muito a presença de vocês, viu? Marcelo, também o Celso, muito obrigada pela participação de vocês. Boa noite, Maiara. Boa noite, Celso. Boa noite, telespectadores. Que prazer estar aqui, né? Falar de um assunto tão profundo quanto esse. Com certeza. Mim é um prazer. Que bom. Para começar, vamos começar assim com uma pergunta bem direta. Eu queria saber como a criança, eu até pergunto para você, Marcelo, como a criança ou adolescente vai parar em orfanato hoje em dia? Bom, a primeira coisa que a gente tem que mentalizar é que se uma criança, né, um adolescente, ele foi abrigado, tirado da sua família natural, é porque ela se encontra numa situação de risco. Certo. Sofreu uma agressão, um abuso, enfim. Qualquer situação de risco que a criança ou adolescente passe, ela é tirada da família natural e aí, antes de ser abrigada, o juiz determina que ela seja colocada sobre a guarda de outros parentes, que podem ser tios, enfim, avós. E aí, num regime de exceção, ou seja, excepcionalmente, ela é abrigada, colocada num abrigo, né? Inicialmente. Inicialmente. Aí passa por processo psicológico e tudo mais, por ter um acompanhamento ou não? Como que funciona? Em todos esses processos, desde o momento em que essa situação de risco ela é comunicada ao juiz ou ao Ministério Público, é feita uma avaliação psicológica não só na criança e no adolescente, mas também nos pais, enfim, em quem convive com a criança, para saber qual é o problema,
Qual é a gravidade daquele risco e até para que se busque uma punição, por exemplo, num caso de abuso, num caso de agressão física ou até agressão psicológica mesmo. Nossa, é complicado, né? Quem pode adotar hoje em dia, Celso? Qualquer pessoa que se dispõe a adotar, ela pode adotar? Ou a família tem que ter pai, mãe, ou não? Existe uma regra para isso? Sim, existem regras, né? A começar pela idade mínima, né? Hoje a idade mínima para se adotar é 18 anos de idade. Certo. Então, menor de 18 anos não pode, não está apto à adoção. Só acima de 18 anos? Isso já houve uma mudança, né? Porque era 21 anos até recentemente, agora com uma mudança recente, hoje a partir de 18 anos já é possível adotar. Mesmo se é alguém sozinho? Normalmente, não precisa ser exatamente um casal, certo. mas hoje se cobra muito, no mínimo, uma união estável, né? Inclusive hoje comprovada, tudo certinho. Comprovado, inclusive hoje, depende muito de juiz, mas hoje tem muitos casais homoafetivos que conseguem fazer uma adoção. Segundo as leis que foram liberadas, é isso? Isso, então hoje é possível sim, né? Outro impedimento é eu queria colocar agora, me passou. Tem uma diferença também, isso, né? A diferença de idade, exatamente isso que eu ia colocar. A diferença de idade entre o adotante e o adotado precisa ser no mínimo de 16 anos, né? Precisa ser mais, o adotante precisa ter mais de 16 anos em relação ao que será adotado. Certo. Deixa eu te perguntar, Marcelo, por que é tão demorado o processo de adoção no Brasil? Por que há essa demora hoje em dia? Moira, eu vou te dar um dado que talvez você não saiba. Então vai. E talvez Dá um dado positivo. A maioria das pessoas não sabem. Certo. Isso é estatística real, tá? Existem mais casais pretensiosos à adoção do que crianças. Tá brincando? Aí você pergunta assim, mas espera aí, por que tem tanta criança esperando a adoção? Por um motivo muito simples. O perfil que as pessoas procuram não é o comum. Não é, ele não se encaixa... Querem uma criança parecida com eles. Exatamente. Tem a questão do fenotipo, enfim, a idade, né? Sim. Os casais geralmente procuram crianças com idade mais tenra, ou seja, bebês, crianças de 1 ano, de 2 anos, crianças saudáveis. Esse é o tipo de adoção mais comum no Brasil. Então, assim, como esse perfil que os casais escolhem não bate, né, não bate com o que existe hoje nos abrigos, por isso que a adoção ela ainda tem esse encontro de contas desigual. Certo. Se eu quero adotar uma criança hoje, eu já vou direto no orfanato, eu já chego lá e falo, eu quero uma criança assim, é dessa forma mesmo que é feito hoje ou não? Existem vários tipos de adoção e várias formas. Eu vou te falar a forma ordinária, a mais comum, tá? Você precisa se dirigir à Vara da Infância e Juventude, no fórum, tá? Fazer uma inscrição, tá? Depois você vai passar por um curso, um processo de habilitação, onde você tem que comprovar a tua renda, antecedentes criminais, enfim, tem uma série de documentos. Uma segurança, né? Que eles pedem lá. Depois disso, você participa de algumas palestras, alguns cursos. No momento da inscrição, você coloca o perfil que você deseja, sexo, etnia, enfim. E depois disso, há uma série de avaliações, tá? Ao casal, enfim, quem quer que seja, a família. Sim. E existe também um cadastro, uma fila. Ou seja, na hora que aquele perfil que você escolheu aparecer para ser adotado, você é chamado e aí é feito o estágio de convivência, que é um teste, ou seja, uma aproximação entre o casal ou a pessoa que quer adotar. Aí fica por um período, assim, meio período, um exemplo de contato? Como que é? Esse período ele varia muito, mas teve uma alteração recente na lei de adoção. Ele tem um prazo máximo que é de 90 dias, tá? Em caso de adoção internacional é de 45 dias. E um dado importante que a gente estava falando agora é que a adoção ela não precisa ser feita só por casais. Sim. Uma pessoa solteira, ela pode adotar. Por que isso, Maera? Porque o conceito de família, ele mudou muito. Tá? As famílias estão menores e existem muitas pessoas que são solteiras, que não têm um relacionamento amoroso e que querem adotar. Querem ser pais ou querem ser mães. Ô, Celso, a maioria das famílias querem adotar bebês e as crianças que cresceram, né? Elas têm dificuldade de ser adotadas por quê?
Eu acho que é um pouco a ideia de que quando eu pego um bebê, eu vou trazer para ele a minha, eu vou criar do meu forma jeito. de educar. Né? Como se eu pegasse uma adoção tardia, uma criança já vem com algumas situações, né? Ele traz na sua raiz a vivência dela, da família anterior. Então eu creio que existe um certo receio da família em relação a essas crianças, em relação a essa adoção tardia. Né? E que a gente precisa quebrar um pouco isso, né? Porque isso, querendo ou não, mexe emocionalmente, psicologicamente com essas crianças. Tipo assim, vai dando a idade, cada ano que vai fazendo aniversário, de vez ser um ano de felicidade, às vezes é um ano traumatizante e preocupante para eles, né? E acredito também que uma adoção ela é um procedimento que precisa ser muito pensado. Quando se fala da demora, eu acho que é muito necessário também, porque precisa se amadurecer a ideia da pessoa que tem essa intenção de adotar. Né? Porque existem alguns equívocos. Eu vou adotar para... porque eu estou muito só, para cobrir uma solidão. Não é esse o caminho. Eu vou adotar para cobrir uma perda que eu tive de uma outra criança. Não é o... Fazendo um tratamento psicológico, fazendo um caminho, às vezes é possível. Sim. Mas assim, num primeiro momento, vou pensar em adotar para cobrir uma falta, não é bom, né? Não é por aí. Né? Outro ponto também bastante interessante é o relacionamento do casal quando convive juntos, diferente do citado aqui pelo Marcelo. Quando o casal vive junto, eu acho que o consentimento dos dois, o entendimento dos dois em relação à decisão é muito importante. Porque nós conhecemos casos onde a mãe ela tinha muito desejo de adotar e o pai era contrário. Aí faz-se uma adoção e depois pode criar uma situação onde a todo momento o pai está cobrando. Eu falei para você não fazer. Né? E a criança, é muito complicado. Eu acho que outro ponto também que a gente tem que pensar em relação à adoção, porque uma criança que foi adotada, como disse a Denise, ela já vem de uma situação de perda, de abandono, de maltrato. Problemas psicológicos, às vezes. Que traz todas essas condições na vida, né? E imagina essa criança depois vai para uma adoção, e nós convivemos muito com isso, e de repente esse casal que adota volta lá no abrigo, procura um conselho, e para simplesmente você, olha, não deu, quero devolver. Né? E acontece mesmo? Acontece, infelizmente sim, como a gente estava comentando. E aí já mexe emocionalmente novamente com a criança. Mais ainda, porque ela já vem de um estado de um certo abandono e ela vai sofrer uma outra rejeição. Né? Então, para a criança, isso, o dano na vida dela é terrível. Então, precisa ser pensado, precisa ter esse tempo necessário para amadurecer mesmo essa ideia. É como uma mãe, quando ela vai ter um filho, é 9 meses de gestação. São 9 meses que ela está automaticamente se preparando psicologicamente. E eu creio que a adoção também, esse tempo é necessário para esse amadurecimento da ideia. É como se fosse um processo mesmo de gestação. Sim. É um processo. Se a gente for falar assim no contexto geral, pode falar, Marcelo. Existe uma ideia equivocada por parte de quem quer adotar. Seguinte, geralmente as pessoas de fato preferem crianças com pouca idade, porque se tem a ideia de que, olha, se for um bebê, se for uma criança de 1 ano ou 2, ela não vem para a minha casa com alguns vícios da vida anterior dela. Essa é uma ideia totalmente equivocada. Primeiro ponto, todos os problemas que você pode ter com uma criança adotada, você pode ter com um filho biológico. Sim. Quem lê jornal, quem assiste jornal, sabe disso, que inclusive algumas situações até graves, alguns crimes foram cometidos contra pais por filhos biológicos. Então, assim, essa é uma ideia equivocada. E segundo, eu posso falar isso porque eu fui padrinho afetivo de uma criança e eu tive uma experiência muito legal, porque eu mudei muitos dogmas que existiam na minha cabeça. Legal. Primeiro ponto, essa questão da afinidade entre você e a criança, ela acontece com muito mais frequência quando a criança tem uma idade maior. Tá? Existe mesmo a afinidade de você com a criança e da criança com você. Tá? E como o Celso falou, eu acho que a nossa ideia de ser mãe, de ser pai, ela precisa ser revista. Tá? Essa ideia de que a criança tem que ter o teu sangue, tem que ter a sua característica DNA. Física, o seu DNA, ela precisa ser revista. Como eu falei no começo, o conceito de família mudou.
Tá? Hoje, uma pessoa solteira que mora sozinha em casa, ela é encarada como família. E o conceito de filho também, né? Nossa. Gente, dá para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Se vocês, nós temos pouco tempo para fazer o programa, mas ainda dá tempo de você mandar suas perguntas. Tem dúvidas sobre essa questão de adoção? Pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que a gente vai responder. A gente pergunta aqui para o Marcelo, que tem um exímio conhecimento nessa área, e também o Celso. Gente, dá para você tirar as suas dúvidas. Celso, eu queria te perguntar, o que é verificado em uma visita numa residência, quando vocês vão lá visitar? Que pré-requisitos que tem que ter? Como que funciona isso? Isso não é uma função de conselho tutelar, né? Isso aí são a equipe interdisciplinar que aí da vara da infância. Para isso? Como que é? Não. O conselho ele não tem nenhum papel em relação à questão da adoção. Certo. Né? Esse é um procedimento todo judicial. O conselho, às vezes, ele entra num caso de uma criança, como foi citado pelo Marcelo, uma criança que está numa situação de maltrato e que o conselho precisa intervir com uma medida protetiva e esgotado todas as possibilidades até chegar a um acolhimento. Entendi. Né? A partir do momento que a criança é acolhida, o conselho ele tem, no caso, que informar o fórum automaticamente, e a partir desse momento o conselho ele não tem mais assim aquela função direta de analisar a situação da criança. Isso passa a ser um papel da equipe do abrigo junto com a equipe técnica do fórum. Né? Certo. Então... E eu deixa eu te perguntar, Marcelo, se alguém às vezes está com um conhecido, vamos supor, no caso da Denise e da Dona Mercedes, se elas tiver sentido esse vínculo, tal, proximidade, de repente, eu vou pegar, vou te adotar. Se ela não informa a justiça, ela corre algum risco por isso, por não informar? Tem alguma coisa que pode acontecer? Depende muito da situação. No caso anterior, ela tinha guarda. Então, ela estava... Então, o primeiro passo é ter a guarda. Regular. Então, precisava só ela entrar com um pedido de adoção. Mas vamos imaginar duas situações aqui, que são as mais comuns. Primeira, uma mulher, ela tem um filho, né? Ocorre o parto. Eu pego esse filho com a minha esposa, vou no cartório e registro essa criança como se fosse meu filho. Tá? Isso é crime. Isso é chamado pela doutrina como adoção à brasileira. Isso não é... isso que eu ia te perguntar. Não é permitido, mas é muito comum. Certo. Mas aí você pergunta assim, Marcelo, mas e aí? O que acontece? Depende. Vamos dizer que eu tenha feito isso e eu leve 5, 10 anos com essa criança comigo, tá? Sim. Esse fato é noticiado ao Ministério Público ou ao Poder Uma hora ou outra Judiciário. a verdade aparece. Em tese, eu teria que ser punido, tá? Só que existe um detalhe, Mayara, quando se trata de criança e adolescente, que até o juiz ele está submetido. O que a lei diz? Que o juiz ele tem que sempre preservar o melhor interesse da criança e do adolescente. Isso quer dizer o quê? Que em alguns casos o juiz ele pode até ir contra a lei em benefício do menor. Então, o que eu quero dizer? O juiz ele vai olhar para esse caso e ele vai se perguntar o seguinte, olha, o que é mais danoso para a criança? Eu retirar ela desse lar e colocar num abrigo ou colocar em outra família, ou eu manter ela? Então, num caso desse, por exemplo, se passou 5, 10 anos, é óbvio que a criança ela já está integrada, já está com seus laços familiares bem fortes. Sim. Então, vai ser mais danoso tirar ela de mim do que preservar ela comigo. Então, nesse caso, o juiz ele reconhece que houve um ato contra a lei, você adotou, entre aspas, de forma equivocada, mas, para preservar o melhor interesse da criança, eu vou manter ela com você. Agora, é óbvio, se eu faço isso e passam-se alguns meses, ou seja, um curto tempo onde não deu para a criança formar ainda os seus vínculos, o juiz, ele fatalmente vai tirar ela do casal ou da pessoa que fez isso, né? Meu Deus, são situações complicadas. Se deixarem um bebê na minha porta, eu posso já adotar? Ou não? De repente eles vão avaliar tudo, também um contexto? Você pode até entrar com um pedido de adoção, mas... Não, quando você vê aquilo, você fala, é um presente de Deus para mim. E aí, de repente... Isso acontece muito em filme e novela, mas você pode até entrar na TV, com pedido. No Datena, que eles mostram uns casos assim. Mas dificilmente esse pedido vai ser acolhido, tá? Provavelmente essa criança vai ser institucionalizada, ou seja, vai ser colocada num abrigo e ela vai estar submetida ali à fila de adoção. Por quê?
Apesar de você ter achado esse bebê na porta da tua casa, existem outros casais que já foram avaliados, já passaram por um processo e estão esperando justamente uma criança para adotar. Mas no caso eles vão procurar também primeiro a mãe para ver se ela estava com algum transtorno, alguma coisa, porque existe, ela pode fazer isso quando de repente ela entrou num conflito, que existem transtornos que acontecem com ela, de repente ela numa impulsividade fez isso. Existe a depressão pós-parto, enfim. Mas o que acontece é o seguinte, se um bebê aparece na tua porta, essa criança foi abandonada, ainda que por alguns instantes. Então você que achou, você tem obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar, de comunicar ao Ministério Público, a uma autoridade policial. E quem vai fazer esse trabalho de ir atrás da mãe biológica são as autoridades, tá? Ô Celso, qual é a diferença da criança do abrigo e da criança do orfanato? É a mesma coisa ou não é diferente? O orfanato hoje não usa mais esse termo, né? Hoje é casa de acolhimento. Então o orfanato é um termo já não usual. Certo. Aquele antigo orfanato hoje é casa de acolhimento. Olha só. Vamos lá. Gente, tem pergunta aqui, vou fazer uma pergunta aqui, o nosso tempo está acabando. Vamos lá? Até que idade a criança pode ser adotada? Até 18 anos, não é ou não? Até 18. É isso? É isso. Criança não. O ser humano. Pelo ECA, tá? É até os 18, mas existe a possibilidade de um maior ser adotado. Certo. Existem situações, né, como o caso que a gente viu aqui anteriormente, que a pessoa ela cresce, quem está com a criança só tem a guarda, não passou por um processo de adoção, a criança cresce, se torna um maior, e aí, depois que ela se tornou um maior, é possível que esse casal, enfim, que eles entrem com um pedido judicial de adoção. A diferença vai ser o fundamento, tá? Menos de 18 anos vai ser fundamentado no ECA, o processo, e mais de 18 anos no Código Civil. Certo. Tá? São processos diferentes. Gente, tá tirando dúvida de vocês? Espero que sim, porque assim, está sendo bem esclarecedor, né, o papel de tudo que vocês estão falando. Pode falar, Celso. Eu só queria fazer um comentário em termos de orientação a quem tem essa intenção de adotar. Tem família que ela começa pelo procedimento contrário. Ela começa a procurar abrigos, né, casas-abrigos, para ver uma criança para pensar em adoção. Certo. Então, aí ele está começando de uma forma ao contrário. O primeiro caminho, como disse o Dr. Marcelo, é procurar o fórum, na vara da infância, e depois que estiver com toda a situação ok, que o fórum, equipe técnica, o juiz dá o ok, aí, a partir desse momento, é que abre-se a possibilidade de buscar essa criança, né? Em adoção. Então, às vezes a pessoa adquire um vínculo, vai buscar um abrigo e depois ele quer adotar, mas ele não está na lista de espera e ele vai ter dificuldades. Acontece às vezes criou um vínculo, mas ainda não foi aprovado e de repente o casal sumiu com a criança? Isso acontece, tá? Sério? Isso porque querendo ou não, a criança está lá, a mamãe, já chama até de mamãe, de papai, e de repente criou um vínculo, às vezes faz uma loucura. Isso pode acontecer mesmo? Isso pode. E se a pessoa fizer isso, provavelmente ela vai ser punida. Certo. Mas, mesmo que ela faça isso, como eu falei, se passou um tempo relevante, ou seja, a ponto de estabelecer um vínculo afetivo grande e forte da criança com esse casal, o juiz ele pode, entre aspas, né, perdoar esse ato. Juridicamente não é perdoar, mas pode perdoar esse ato e deferir o pedido de adoção. Isso é possível. Mas assim, por incrível que pareça, isolado, né? Essa questão da adoção brasileira, ela é muito comum. Ela acontece diariamente. Eu tive casos assim, inúmeros casos, onde eu estava, dependendo do lado, né? Geralmente eu estava pelo lado do casal, eu tive que ingressar com um pedido, né, de adoção para, assim, enfim, tornar aquela situação juridicamente correta, mas é muito comum. A adoção brasileira, inclusive, a jurisprudência, ou seja, os tribunais, os doutrinadores, eles se dividem. Tá? Existe uma parte do Poder Judiciário que é a favor, como eu falei, sob que fundamento? Sob o fundamento de que, olha, se a criança está bem, se a criança está sendo bem cuidada, se há vínculo afetivo, por que não deferir? Ótimo. Mas existe uma ala um pouco mais radical que é totalmente contra e é por romper aquele vínculo, né? Mas são casos muito específicos, têm que ser avaliados especificamente e subjetivamente. Certo. Celso, você acredita no caso se, um exemplo,
Você acredita que, no caso, de repente, o casal, ele fizer uma adoção de uma criança, um adolescente, né, diferente de uma criança, fizer a adoção de um adolescente, a questão dele não imaginar ser adotado por causa da idade, de repente ele receber essa adoção, isso para ele não vai se transformar numa forma de uma gratidão que até o posicionamento dele vai ser outro? É algo que pode ser palpável? É difícil dizer sobre isso, né? Porque o ser humano ele é muito subjetivo, Sim. Então isso vai muito de cada um. Né? Mas acho que a possibilidade existe dos dois lados, tanto da parte da gratidão, como, de repente, não. Né? Agora, o que eu achei interessante na fala da dona Mercedes, né, quando ela disse, eu eduquei a Denise como eu eduquei meus outros filhos. Isso é importante. Né? E eu acho muita atenção em relação a isso, porque eu acho que o grande equívoco é você pegar o adotante e trazer para ele a síndrome do coitadinho. Verdade, né? Verdade. Eu ia te perguntar sobre isso. E acho que isso aí é um grande problema, porque o filho adotado, ele deve ser criado como filho mesmo. Normal. Como criamos os nossos. Certo. Biológicos, né? Com regras, com limites, tem o sim, tem o não. Então, o problema é quando eu começo a querer desenvolver o coitadinho e criar um mecanismo de compensação. Coitadinho, ele foi adotado, então isso aí é um problema. Isso atrapalha até na vida dos próprios filhos biológicos, né? De criar alguma coisa negativa com relação ao irmão ou irmã. Isso, né? Inclusive do adotado também, porque quando você trata uma criança, um adolescente como coitadinho, você diminui o teu papel, a tua capacidade, né? Então, quando você traz para ele, você vai ser educado como é educado qualquer filho, e você traz para ele condições, você tem capacidade, você tem ali, tem os seus problemas, tem toda a tua história, tem as tuas raízes, que de repente precisa até da terapia, como disse a Denise, né? Mas nós precisamos valorizar pontos positivos, que tem muitos, né? Eu acho que isso é muito interessante. É isso. Agradeço, meninos. Não deu para a gente perguntar. Tem muitas coisas, assim. Eu tinha mais perguntas para vocês. Mas eu acredito que foi muito esclarecedor para você que está nos assistindo sobre essa questão de adoção. Se você quiser saber maiores informações, dá para procurar o Dr. Marcelo pelas redes sociais ou chamar a gente pelo nosso WhatsApp. Vou até falar o número do nosso WhatsApp, 99195 Como que é, Janaína? Passa aí para mim de novo. Tá na tela? Então tá, põe na tela aí o nosso WhatsApp que você pode perguntar pra gente, para ter o contato com um dos dois, que, eu tenho dúvidas nessa questão, pode procurar um deles, a gente passa o contato deles direto, e aí você, isso aí, participar, assim mesmo, 99297, tiraram de novo, oh meu Deus do céu, 99297, acho que 2808, alguma coisa assim. Depois vocês põem de novo. Mas dá para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Mas agradeço muito a vocês, viu? Espero trazer vocês de volta, às vezes para a gente abordar mais coisas, com mais tempo, mas foi ótima a presença de vocês, tá? Nós que agradecemos. Obrigado pelo convite. Obrigado também. Obrigada, viu, doutor Marcelo? Gente, eu quero falar a ganhadora de hoje, do par de ingressos foi a Andréia Xavier. Muito obrigada, Andréia, por ter compartilhado a nossa live, ter comentado aí. Você cumpriu todas as regras, então pode vir aqui buscar pessoalmente aqui na TV Tati, no Grupo SEB, aqui na Rua Mariana Junqueira, número 33. Venha pessoalmente aí, portando o seu RG, que você já pode pegar o seu par de ingressos para o cinema, já para aproveitar. Eu vejo que está com bastante filmes bacanas para você estar assistindo. Ok, gente? Semana que vem, nosso tema vai ser... chá de bebê versus chá de revelação, qual a diferença entre os dois e o que você pode fazer para ter um chá de revelação bem legal e um chá de bebê. Vai estar bem bacana e conto muito com a sua audiência. Terça-feira, 7 da noite. Não esqueça de nos seguir pelas redes sociais, @universomãe.mv. É isso, daqui a pouco tem Fala Marral aí para vocês. Um grande abraço, até a próxima terça, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau.